Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui. Espero te fazer uma boa companhia. Quando um pai entra na justiça pedindo a guarda do próprio filho contra a avó materna, que o criou desde o nascimento, muitas perguntas surgem. Foi o que aconteceu no caso do cantor Murilo Huff, pai de Léo, filho da Marília Mendonça. Depois de anos sob os cuidados da avó materna, o artista pediu e obteve a guarda provisória do filho em uma primeira audiência de conciliação. Mas o que diz o direito das famílias em situações como essa? Quem tem prioridade na guarda? Qual o papel dos avós? O que é o poder familiar e até onde ele vai? No programa de hoje, do Família na Real, vamos explicar tudo isso com clareza. Porque cuidar de uma criança é muito mais do que uma função. É um compromisso legal, emocional e humano. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Comigo no programa de hoje, ele que até já dispensa a apresentação, Dr. Elton Costa, nosso grande parceiro aqui do Família na Real. Seja muito bem-vindo, Dr. Elton. Mais uma vez, obrigada pela presença. Boa tarde, Rosa. Boa tarde. Sempre uma satisfação esse nosso diálogo, levar aos telespectadores conhecimento de forma simples, didática e sempre com temas muito atuais. Né? Pois é, hoje a gente vai falar do caso Murilo Huff, à luz do direito das famílias. Então, o caso dele, como o nosso telespectador sabe, a gente procura trazer casos práticos para facilitar o entendimento, para fixar também esse entendimento, os direitos, porque é sempre a gente que costuma lecionar e dar aulas, a gente sabe como exemplo ele fixa o aprendizado, não é, Elton? E o caso do Murilo Huff, ele é muito rico, porque ele traz temas importantíssimos no direito das famílias. Ele traz ali a questão da pensão alimentícia avoenga, que é a questão dos avós pagando pensão. Ele traz a questão da guarda, do direito de convivência, do poder familiar. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. E, Elton, eu já começo perguntando sobre o poder familiar. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar do que é o poder familiar e eu quero que você esclareça o que é o poder familiar e por que ele é atribuído aos pais, aí para o pessoal entender melhor. Excelente, Rosa. Olha só, a gente pode entender o poder familiar de uma forma bem simples, como um conjunto, né? Ou como a doutrina gosta de falar, o arcabouço, mas para o nosso telespectador, de uma forma mais simples, é um conjunto de deveres, direitos, deveres e obrigações que os pais têm em relação aos filhos. Pelo simples fato de existir essa relação jurídica de pai e filho. Então, esse conjunto de deveres, direitos e obrigações, repetindo, eles são prioritariamente exercidos pelos pais, porque a lei determina que essa relação, havendo essa relação jurídica de pai e filho, filho e pai, nesse contexto, né, estão inseridos esse conjunto de direitos, de deveres e de obrigações. Nessa perspectiva, a gente pode, de uma forma bem simples, entender o poder familiar como um guarda-chuva aberto, sim, onde cada uma daquelas alcinhas, né, que tem no guarda-chuva podem representar as partes desses direitos, desses deveres, dessas obrigações. Sim. E aí, contextualizando para o foco do programa de hoje, um desses deveres, direitos, é a guarda. Então, nós temos lá nesse guarda-chuvinha a guarda, a educação, o cuidado, o sustento, a representação processual em determinados, ou a representação em determinados atos da vida civil. Por quê? Porque esse poder familiar ele é exercido enquanto esse filho não atinge a maioridade. Então, nessa perspectiva, os pais, pai e mãe, exercem prioritariamente esse poder familiar. E aí tem duas características bem interessantes que têm direta relação com a temática de hoje desse poder familiar, que ele é intransferível, indelegável, ou seja, os pais não podem transferir esse conjunto de deveres e obrigações para terceiros, e ele também é irrenunciável. Então, para que esse poder familiar se extinga, né, seja extinto, é preciso ou a suspensão ou a extinção através de uma decisão judicial, ou, obviamente, com a morte do filho ou do pai. Né? Que é a morte, não é isso? Isso. Elton, contextualizando aqui o nosso telespectador, porque nem todo mundo acompanha essas
vamos dizer assim, essas notícias dos famosos pela televisão, pelas redes sociais, e o objetivo aqui não é a notícia, é a gente explicar aquele tema do direito que está relacionado à notícia. Então, o caso do Murilo Ruffi foi o seguinte: após a morte da Marília Mendonça, a dona Ruth, que é a avó da criança, ficou cuidando do Léo, que é o menino, que é filho do Murilo e da Marília. Então, ela está cuidando do Léo, como vocês podem ver aí, a avó, a dona Ruth, está cuidando do Léo desde a morte da Marília. E existia uma guarda compartilhada, ou seja, o Léo ele sempre teve contato com o pai, ele sempre conviveu com o pai, porém, agora, não se sabe ainda ao certo os motivos, ele pediu a guarda unilateral na justiça em relação à dona Ruth. E ele já conseguiu, inclusive, como eu dizia no início do programa, essa guarda unilateral provisória. Então, contextualizando aqui, você telespectador, nós vamos discutir exatamente essas questões que envolvem o caso do Murilo, que é a questão da avó poder ou não conviver, se o pai, depois de tanto tempo que a avó cuidava, o pai pode reaver a criança e pedir a guarda unilateral, enfim, explicar o poder familiar que o doutor Elton muito bem pontuou aqui no início. Então, é sobre isso o programa de hoje. Excelente, Rosa. E aí, dando seguimento, quando a gente fala, né, nesse conjunto de deveres e aí fazendo um recorte específico para essa temática da disputa pela guarda, né, dessa criança, e aí envolvendo terceiros, né, a família extensa, no caso a avó. Então eu queria saber, Rosa, em que situações a guarda pode ser concedida a terceiros, como por exemplo avós ou tios? Sim, então a situação comum que nós vimos, a situação geral, é a criança está com o pai ou está com a mãe. Então, por isso é que a gente diz, numa situação de disputa entre a avó com o pai, a avó com a mãe, os pais, por eles terem o poder familiar, como a gente disse, inclusive esse termo, ele até está aí sendo revisto por parte da doutrina, não é isso, Elton? Porque o poder traz aquela ideia de algo hierarquicamente superior. Não deixa de ser, porque o pai e a mãe da gente, a gente tem aquele respeito, mas o respeito é uma coisa, esse poder é outra. Então, a doutrina está até revendo esse termo de talvez uma função parental, e a gente ainda não teve essas alterações, porque é bem doutrinário isso. Mas o certo é que o nosso Código Civil, que trata sobre a matéria, ele traz o termo poder familiar. O poder familiar é exercido pelo pai e pela mãe. Então, excepcionalmente, tem situações que a avó, ou um tio, ou um terceiro vai exercer essa guarda. Numa situação de ausência do pai, numa situação de morte, numa situação de incapacidade, numa situação de risco, pode acontecer, né, de muitas vezes a criança ser entregue até para um lar, porque o pai e a mãe não estão ali, o pai faleceu, a mãe, e o outro tem problema com droga, problema com álcool. Então, estar com aquela criança representa um risco. Então, somente nessas situações excepcionais que a gente diz é que a guarda poderá ir para um terceiro. Ou se eles ali, de comum acordo, resolverem isso, e mesmo assim ainda tem que provar, vamos dizer assim, né, entrar com a ação para que essa guarda seja mudada, até por questões de fraude, porque a gente viu muito, não é, Elton? Teve um período que muitas avós queriam a guarda dos netos só para passar ali um benefício previdenciário. Você viu, assim, isso. Muito comum isso na nossa área, não é isso? Isso. E se nós fizermos um recorte, Rosa, para a nossa realidade aqui, Piauí e Maranhão, né, é muito comum. Principalmente, a gente já até conversou isso em outros programas, principalmente quando há a ruptura, né, dos pais, da relação amorosa e afetiva dos pais, essas mães voltam com seus filhos para a casa das mães delas, né? Então dos avós maternos. Sim. E em muitas situações, essa avó, ela acaba de fato participando ativamente da vida daquele neto, ajudando a mãe no sustento, ajudando a mãe nos cuidados, ajudando a mãe na educação. E de certa maneira ela acaba, apesar da lei, né, não tratar disso pontualmente, mas ela acaba exercendo uma parte desse poder familiar, por assim dizer. Ela participa de uma forma tão ativa da vida do neto que ela acaba compartilhando essas atribuições que são inerentes, que são de fato prioritárias, como você usou bem o termo, prioritárias aos pais, mas que o cotidiano, a realidade,
das famílias demonstra que muitas vezes os avós, os tios, às vezes essa mãe volta para a casa dos pais dela com um filho e lá ainda moram alguns irmãos dela. Então, às vezes, essa guarda de fato, como a gente costuma dizer, acaba sendo exercida pelos avós maternos, pelos tios maternos, né? Exatamente. Mas esse poder familiar, realmente, como a gente comentou há pouco, né, ele não pode ser transferido. Algumas características dele, por assim dizer, é que podem ser, como você bem pontuou, em algumas situações excepcionais, inclusive para terceiros além de familiares, né? Quando resta demonstrado ali naquele processo, naquela apuração, que nem o pai, nem a mãe, ou que nem ninguém do lado paterno, ninguém do lado materno reúne condições de cuidar dessa criança como ela deveria, ou desse adolescente, a última situação, mas às vezes acontece, né, é a institucionalização, por exemplo, para proteger, né? Sempre no sentido de proteger essa criança. Sempre. E é importante que se diga, Elton, a situação que era ali logo após a morte da Marília, que era uma situação de guarda compartilhada entre a avó e o pai. E por que eu quero esclarecer isso? Porque muitas pessoas chegaram e disseram, Rosa, mas por que só agora ele resolveu entrar e pedir essa guarda unilateral? É importante que se diga que a guarda compartilhada, mais uma vez, a gente sempre está reforçando aqui, que ela tem a ver com decisões, ela tem a ver com resolução, com cogestão da vida da criança. Ou seja, se era uma guarda compartilhada, era para a mãe e o pai estar resolvendo tudo sobre a vida da criança. Na ausência da mãe, como a avó, Dona Ruth, ficou sendo aquela pessoa que estava compartilhando a guarda com o Murilo, por livre e espontânea vontade e consenso dos dois, ela participava dessa educação ativamente. Inclusive, o lar de referência do Léo era na casa da avó. Então, é o que eu até dizia há pouco no stories que eu fiz hoje, que eu recebi essa perguntinha na minha caixinha. Doutora Rosa, e será que é certo retirar agora a guarda da avó? Então, é importante que se diga que não tem um prazo para o pai exercer a paternidade, não tem um prazo para o pai exercer o poder familiar. O poder familiar, ele é inerente à condição de pai e mãe, que é o laço de paternidade ou de maternidade. Então, se por alguma razão, logo que a Marília faleceu, ele achou por bem ter essa guarda compartilhada, ele tomar as decisões de forma conjunta com a avó, eles dividirem o tempo de convivência de acordo com a necessidade, a prioridade do Léo, mas também com a agenda do Murilo, com a possibilidade da Dona Ruth. Enfim, tudo isso é muito privado da família, da conveniência do tempo de ambos os pais, ou no caso da avó e do pai. Então, por alguma razão, agora, ele, que nós vamos com certeza saber depois, que sempre aparece, mas o que importa é entender que não existe um prazo, não é isso, Elton? Se ele resolveu agora pedir a guarda unilateral, é um direito dele. Mas é claro que nós vamos discutir que algumas situações vão ser observadas. Perfeito, Rosa. E aí a gente retornando lá um pouquinho à questão do poder familiar, como você bem pontuou, ele diz respeito, é inerente a pai e mãe. Na ausência de um deles, que é o caso, na ausência da Marília Mendonça, o poder passa a ser exercido, o poder familiar passa a ser exercido de forma exclusiva pelo pai. Exatamente. A gente não tem como saber, como você também bem pontuou, por quais razões, mas a gente pode especular. Parece que o contexto que eles viviam enquanto a Marília era viva é de que a criança residia com ela e com a avó materna. Sim. Então, logo após o falecimento da Marília, parece que era razoável que essa conformação, que essa situação se mantivesse, até para preservar o bem-estar, para evitar uma ruptura drástica naquele cotidiano da criança. Assim, de quem está de fora, parece que é essa a situação. Mas como você também bem pontuou, a guarda ela pode ser revista a qualquer momento. Isso. Era compartilhada até então, e por circunstâncias que obviamente a gente não sabe, né, o que levou a essa ranhura na relação entre o pai e a avó materna, ele foi lá e a lei permite, é perfeitamente cabível esse pedido dele, que ele exerça de forma exclusiva. E aí ele vai passar, já está, né, como a decisão já está vigente, ele vai passar a gerir a vida do filho, a tomar as decisões, a gerenciar essa vida do filho de forma exclusiva. Até que se apure, enfim, até que se venha outra decisão, é isso que está prevalecendo. Isso, e até naquela época, logo que a Marília faleceu,
Teve a questão até emocional, né, que o Léo, ele, enfim, uma criança, na época a gente até também teve notícia de que tentaram a melhor forma de contar, né, deixaram um tempo para dizer exatamente, porque a gente sabe que foi uma morte terrível, né, uma morte muito prematura, muito trágica. E para você contar isso para uma criança, na época devia ter, né, muito novinha, 2, 3 anos, agora acho que ele tem 6, 5, enfim. O certo é que outra coisa também que o pessoal questiona, Elton, é o fato de os pais trabalharem ou viajarem muito. Se isso poderia justificar a perda ou não da concessão da guarda. Eu já vi advogados abalizados nas redes sociais dizendo que porque o Murilo tem uma agenda grande de shows, que isso poderia ser um empecilho para ele conseguir a guarda. Inclusive, ele se deu ao trabalho de pegar a agenda dele, ele foi citando lá, esse profissional. Mês tal ele está em tal lugar, semana tal ele está em tal Jundiaí, não sei o que, falou a agenda dele do mês todo. E no final ele diz, olha, como é que um pai desse pode dizer que vai querer a guarda unilateral do filho? Onde é que ele vai deixar o filho? Aí eu me pergunto, e a Marília não tinha show também, não é? Então aqui a gente não defende pai, não defende mãe, a gente defende a justiça. A gente defende o que a lei diz e o que a jurisprudência diz e principalmente o melhor interesse da criança. Excelente, Rosa. Eu vi também essa postagem a que você se refere e eu me fiz essa mesma indagação. Se o argumento, e aí a gente pode até brincar, né, aquele trocadilho, o que dá em Chico também tem que dar em Francisco. Isso. Se o argumento de que o pai não vai poder, e aí que fique claro, né, como você também bem pontuou, que ninguém está defendendo o pai nem a mãe, a gente está trabalhando em cima dos fatos e esclarecendo de uma forma mais técnica e também didática para que o telespectador entenda. Se o argumento de que o pai não vai poder cuidar bem do filho é que ele faz muito show, isso também servia. Isso também serve para a mãe. Então, imaginemos, saiamos do contexto desse caso específico. 2 outros pais, sim, por exemplo, 2 pais médicos. A gente sabe que médico é uma profissão que demanda muito tempo. Eu me lembrei disso hoje porque eu tive uma audiência, hoje nós estamos na Semana Estadual de Conciliação no Maranhão, e eu tive uma audiência envolvendo guarda e pensão alimentícia, onde o pai era médico. E o grande entrave não era o pai querer conviver, era o pai ter tempo para conviver. Sim. Ele explicou que trabalhava tanto que sempre que ele precisava conviver, ele tinha que alterar, pedir favor, trocar plantão, etc, etc. Isso. Então imaginemos 2 pais médicos que trabalham, que têm plantões diários, que a gente sabe que a vida deles de médico é bem corrida. Você dizer que um pai ou que essa mãe não pode exercer a guarda do filho porque ele trabalha muito, né, não repercute, não reflete o que é o melhor para o interesse dessa criança. Então, a profissão por si só, o fato de viajar muito, trabalhar muito, não é motivo para afastar ou para conceder a guarda. Sim. O que o juízo vai analisar, e a gente vai discutir daqui a pouco isso, né, vai dialogar sobre isso, é se essa guarda é mais benéfica ou é prejudicial para o filho. Isso, porque assim, a gente pode analisar, o seguinte argumento, que foi o argumento dele, né? Ele dizia, olha, como é que ele vai levar a criança para o show? Então, como é que um pai vai levar a criança para o trabalho? Se ele trabalha todo dia, ele vai ter que deixar com alguém. Mas essa é a vida, né? Sim. Então, assim, esse pai que tem a guarda unilateral da criança ou a mãe, provavelmente eles vão ter que estruturar uma rede de apoio. Se não está comigo, porque eu estou trabalhando, eu vejo minha filha à noite, eu trabalho o dia todo. Por vezes acontece uma coisa na escola e eu não posso, falo com o pai dela. Às vezes o pai não pode, vou recorrer à avó, vou recorrer ao tio, à tia. Então, essa é a vida real. Sim. Bom seria se a gente pudesse estar 24 horas com os nossos filhos, mas a gente não pode, até para sustentá-los, porque a gente precisa trabalhar para sustentá-los. Então, eu acredito que, é claro que tem que se analisar, porque tem que realmente, ele vai ficar com quem, como é que ele, né, a escola que ele vai estudar, como é que ele vai se adaptar a isso, já que ele já estava adaptado com a avó. Mas eu costumo dizer, a quantidade de divórcios que existe no Brasil, todos os meses. Então, se você pegar muitas famílias, elas têm essa realidade. Ou seja, a criança convive na casa do pai, convive na casa da mãe, famílias recompostas, que são aquelas em que
você vai para uma nova relação com filhos de relações anteriores, que é o mais comum hoje. Então, a criança se adapta perfeitamente. Não tem essa de, como é que ele vai conviver agora, viver na casa do pai, se ele passou 6 anos só com a avó. Isso não existe. Então, se ele tiver uma estrutura boa na casa do pai, com certeza vai ter, porque o pai também está fazendo sucesso, canta, enfim, ele tem recursos para proporcionar uma vida boa para o filho. Vai ter uma escola boa, vai morar bem, vai com certeza ter pessoas que possam, colaboradores que possam ajudá-lo. Esse pessoal às vezes vai até de avião para os shows, como foi o caso da Marília, que assim ela perdeu a vida, infelizmente. Então, tudo isso pode ser organizado da melhor forma para essa criança, não é isso, Elton? Isso. Certamente, isso tudo vai ser muito bem apurado, isso tudo vai ser muito bem verificado e cremos, né, enquanto operadores do direito, enquanto partícipes desse sistema de justiça, que neste momento a decisão do juízo em que está tramitando essa questão, onde isso está sendo discutido, foi pela guarda unilateral em favor do pai, isso deve ter sido apurado minimamente. Né? Então, essa decisão nos parece que reflete realmente a situação fática que envolvendo eles e representa o melhor para essa criança nesse momento. E às vezes é até uma prova mesmo. O juiz, não, vamos fazer um teste, vamos deixar a criança com o pai durante 6 meses e vamos ver o que acontece. E aí ele vê, dando tudo certo, correndo tudo bem, aí ele torna aquela guarda definitiva e vai regulamentar o direito de convivência da avó, que ele já fez também, porque quando ele dá uma guarda provisória, ele tem que regulamentar o direito da avó, já que ela tinha o lar de referência com a criança, não é isso? Então vamos agora para um rápido intervalo, nós voltamos já já. De volta com Família na Real, hoje falando sobre estrutura e poder familiar, guarda e papel dos avós, tema que a gente traz após a repercussão do caso envolvendo o cantor Murilo Ruf e Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça. Murilo e Marília tiveram um filho e a criança vivia com a avó materna desde a morte da artista em um acidente de avião. O pai e a avó tinham a guarda compartilhada do menino, mas o cantor entrou na justiça agora recentemente e obteve a guarda unilateral do filho. Então, esse é o contexto, Elton. Vamos dar continuidade a esse bate-papo que está muito, muito interessante e com muitas informações para o nosso telespectador. Excelente, Rosa. Aí eu começo já te perguntando, né, nessa perspectiva de participação efetiva dos avós, no contexto dessa situação, né, que é o mote aqui do nosso programa, quais são, né, os direitos e os deveres legais dos avós em relação aos netos? É importante, Elton, essa pergunta, porque nós tivemos até uma regulamentação, que já é uma regulamentação antiga, que inseriu ali o direito de convivência dos avós em nossa legislação. Né? Então, os avós, eles têm o dever moral de cuidar do neto, eles têm, quando eles estão ali naquele período ou convivendo com seus netos, educando, dando assistência e fazem da melhor maneira os avós. Quem não ama seus avós, está em casa, a vovó Socorro, mandar um beijo para ela, é uma queridíssima pelos netos. Todos são apaixonados por ela e a gente até diz, a avó estraga o neto, né? Porque a avó está naquela fase maravilhosa de, enfim, o papel mais difícil ali é o dos pais e a avó já está ali, já criou os filhos, está tranquila e quer agradar os netos, quer ter essa convivência o mais pacífico possível. E é isso, os avós, eles têm esse direito de conviver com os netos, ele tem esse dever também de educar, de dar assistência. E um dever, Elton, que é muito importante da gente falar aqui, porque a gente é demandado na defensoria, que certamente você, na sua área de atuação, lá na família também, no Maranhão, sobre a pensão alimentícia paga pelos avós. Então, a gente sabe que em situações excepcionais, e é bom que se diga isso, os avós, eles podem ser demandados para pagar pensão,
mas isso não é algo que é banalizado, é importante que se diga, porque muitas mães, na primeira dificuldade que tem de acionar o pai naquele processo, ela já quer dizer, doutora, vamos pedir para o avô, vamos pedir para a avó, porque eles recebem uma boa renda, ele faz isso, aí diz logo a profissão do avô, ele mora bem, ele tem bens patrimoniais, muito melhor do que o pai, mas não é bem assim. É preciso que se diga que existem critérios jurisprudenciais e legais, até sumulares, para a gente dizer, olha, o avô só pode ser inserido quando o pai não puder pagar. E existe ali uma prova no processo, ou seja, na impossibilidade do pai de pagar a pensão, os avós poderão ser acionados. E essa obrigação, ela é uma obrigação que a gente chama de subsidiária e complementar. Ou seja, o interessado, ele tem que provar que o pai não pode pagar. E o que seria essa prova, doutora Rosa? É uma prova, por exemplo, de um pai que está preso há muito tempo, que não tem renda, um pai que está incapacitado, que não tem como naquele momento ter uma renda, ou então até para complementar a pensão, o pai há muito tempo também que recebe um salário e aquela pensão não dá, e os avós vêm, olha, vamos aqui complementar esse valor da pensão para que a criança tenha direito a um valor mais satisfatório. No caso de um devedor quanto mais, que ele atrasa a pensão reiteradamente, a mãe está na luta, doutor Elton, ali que a gente sabe que é uma luta grande para reaver essa pensão atrasada e o pai continua atrasado. Então, essas situações, ela conseguindo comprovar no processo, a gente pode inserir os avós no polo passivo da ação. E aí você fica à vontade também para dar sua contribuição aí, doutor Elton. Excelente, Rosa. Quando a gente fala de alimentos avoengos, né, que são os alimentos que podem ser pagos pelos avós, a gente tem que voltar lá para o começo do nosso diálogo e lembrar por que esse pagamento, esse pensionamento, ele é excepcional. Como nós vimos lá no comecinho, o poder familiar, ele é inerente a pai e mãe. E numa das alcinhas do guarda-chuva, do poder familiar, está o dever de sustento. Então, se o poder familiar é prioritário, né, é inerente a pai e mãe, o dever de sustento, inicialmente, primeiramente, é de pai e mãe. Então, como você bem pontuou, já inclusive tem um assunto do STJ que diz, na incapacidade de pai e mãe, ou seja, dos pais, de quem tem a obrigação primária de sustento, inerente ao poder familiar, de sustentar o filho, seja na totalidade ou de uma forma parcial, podem ser chamados os avós, os ascendentes, os avós, para complementar esse sustento, para participar desse sustento. E aí, como você também bem pontuou, isso vem de uma forma excepcional, em determinadas situações que vão ser analisadas de acordo com o contexto fático, concreto daquela situação. Por exemplo, até certo tempo, se entendia que o fato do pai estar preso, por si só o fato dele estar preso já era motivo para se acionar os avós. Sim. O STJ veio e disse, calma, primeiro a gente tem que aferir se mesmo preso, ele não tem renda. Então nós podemos imaginar, numa situação bem simples, que de fato acontece, que o pai está preso, mas ele recebe aquele auxílio reclusão. Isso. Então a pensão pode ser descontada diretamente do recebimento desse auxílio reclusão. Excelente. Então por isso que o STJ disse, calma, você está dizendo que o pai está preso. Vamos saber se esse pai, mesmo preso, não tem nenhuma renda. Isso. Se ele não tiver, aí sim, a gente pode pensar na possibilidade de acionar os avós. Outra forma é a incapacidade absoluta para o exercício de atividade laboral. Então, imaginemos um pai que está acometido de alguma doença grave, alguma situação nesse sentido, e realmente ele não tem condição de trabalhar. Sim. E isso fica demonstrado no processo. Então, é outra possibilidade, como você bem pontuou, de se buscar esses avós para participarem do sustento. Então, o juiz ele vai analisar, né, as situações apresentadas e existe uma divergência, né, doutrinária e jurisprudencial em que sentido? Se o pai, por exemplo, está incapacitado para sustentar o filho, mas a mãe reúne condições de sustentá-lo, não há por que se buscar os avós. Já tem quem entenda que o pai teria essa obrigação e pelo fato dele estar incapacitado, mesmo que a mãe possa, os avós poderiam ser chamados para participar desse sustento. E aí tem um detalhe super interessante, Rosa, que
eu já vi, já vi muita colega da atuação, né, na área da direito de família escorregar dessa casca de banana. Sim. Quando você vai demandar os avós, e aí obviamente a gente sabe que nunca se busca todos, né? Se busca obviamente os avós daquele genitor que não está participando do sustento. Mas a lei é clara. Se você buscar, por exemplo, os avós paternos para participarem desse sustento, os avós paternos podem tranquilamente chamar os avós maternos para que todos os avós juntos compartilhem, né, dividam o sustento do neto. E aí tem algumas questões processuais que não é o caso aqui, Sim. mas nesse caso da obrigação avóenga, vai se analisar também a questão da possibilidade dos Sim. avós. Porque pode ser que um paga mais no sustento ali, vamos dizer, contribui mais aquele que ganha mais. E a gente sabe que muitas vezes os avós também, eles têm uma situação difícil, recebem por vezes só uma aposentadoria e já estão numa idade avançada. Então a gente nota que os juízes, eles são muito sensíveis em relação à fixação de alimentos avóengos. Porque na maioria das vezes acontece isso, né? No meu contexto, né, prático, por exemplo, em que as pessoas têm uma condição de vulnerabilidade financeira mais baixa e os avós geralmente recebem um salário, né, uma aposentadoria e tem que comprar remédio porque tem problemas de saúde, né, tem que pagar um plano de saúde caro porque a pessoa mais velha ela não quer ficar sem um plano de saúde. Então, tudo isso é avaliado. E, por vezes, insere ali os avós maternos, mas no momento em que eles apresentam a defesa escrita, eles dizem, olha, a gente já ajuda. Ajuda. Por quê? Porque você acha que o seu filho está vivendo como? Né? Porque se você não está pagando pensão e a mãe mora comigo, quem é que sustenta? Eu e a mãe. Ou seja, o avô e a avó, eles conseguem tranquilamente naquela situação deixar de pagar, porque eles provam que eles já ajudam a mãe, não é isso? Exatamente. Então acaba os avós paternos realmente pagando um pouco ou pagando a pensão na sua totalidade, pelo menos um período. A prática é mais ou menos assim, não é? Pelo menos no meu contexto, ali é isso, né? Isso. É sempre uma situação bem delicada, né, como você bem pontuou, porque estamos falando de duas situações envolvendo duas pessoas, né, vulneráveis, né? Muitas vezes a gente fala, como você bem pontuou, de avós já pessoas idosas, bastante idosas, então o juiz ele tem que ter essa sensibilidade de ponderar e, obviamente, no mundo real, né, ou no mundo ideal, isso não aconteceria. Pai e mãe reuniriam condições de sustentar os filhos, né, de uma forma tranquila em todas as suas necessidades, mas a gente sabe que nem sempre é assim, então esse olhar sensível ele precisa existir. E aí, Rosa, a gente mudando um pouquinho, voltando um pouquinho para a questão da convivência, né, de avós com netos. Eu queria saber, os avós eles podem pedir o direito de convivência judicialmente? Esse vínculo, né, essa relação convivencial, ela é protegida por lei? Sim, com certeza. A gente até já comentou aqui a questão do direito dos avós de conviverem com os netos. Então, desde 2011, a gente tem uma lei que garantiu, no artigo 1589 do Código Civil, esse direito de convivência dos avós. E pode ser que as pessoas estejam se perguntando, Elton, nosso telespectador, mas será se um pai ou uma mãe vai negar um neto de conviver com a avó? Vai, não é, Elton? Vai. Nós temos, inclusive, aí, um dos requisitos para se definir até a competência do processo, se é da vara da infância, se é da vara de família, porque quando existe um conflito entre avó e pai, essa competência ela vai para a vara da infância, não é isso? Isso. Há um entendimento de que quando, né, essa discussão sobre guarda e convivência, ela transcende a esfera de pai e mãe, isso, né, pode-se demandar isso aí na questão da vara da infância e juventude. Até porque há quem entenda que a questão da guarda para a família extensa, né, que é caso de avós e tios, por ser regulamentado lá no ECA, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, a competência seria da infância e juventude. Há quem entenda que essa competência só pode ir para a infância e juventude quando há risco, né, quando há risco iminente à integridade física, psicológica da criança. Mas há, de fato, essa divergência. Né? E aí, quando se fala em família substituta, ou seja,
os avós estão inseridos no contexto da família substituta, isso de fato é regulamentado lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que puxa a competência para a vara da infância e juventude. Mas o certo é que muitas vezes os pais terminam o relacionamento de uma forma que eles não se entendem, como a gente já conversou aqui, e de alguma forma ali resvala na avó, que é a ex-sogra ou ex-sogro, ou melhor, o sogro e a sogra, porque não tem ex-sogro e ex-sogra. E o certo é que existe um conflito e muitas vezes a avó vai lá na defensoria, vai procurar um advogado para dizer: doutora, eu não estou conseguindo ver meu neto, eu estou impedida. Eu já tive vários casos nesse sentido. Eu não estou conseguindo ver meu neto, minha neta, chora muito, fica, enfim, e é preciso judicializar. O juiz regulamentar a convivência avóinga e é perfeitamente possível. Então a gente vai agora para mais um intervalo e você já sabe, é bem rápido, nós voltamos já já. Voltamos com Família na Real, hoje o Dr. Elton Costa. Estamos tratando sobre poder familiar, disputa de guarda envolvendo avós, o que diz a lei e muitos outros detalhes em relação a esse tema muito importante, não é isso, Elton? Muitas famílias hoje têm ali a presença do avô, da avó, muito frequentemente, isso é muito comum nas famílias brasileiras, como você disse, inclusive nessas situações de separação, de divórcio das famílias, em que as mães, geralmente a gente sabe que a criança ainda fica mais com a mãe, ela deixa com a avó materna para que ela possa trabalhar, para que ela possa ter uma rede de apoio. Isso é um tema muito presente em nossa vida. Isso é uma realidade muito comum, né, nas famílias brasileiras. Exatamente. E aí, Elton, uma das perguntas que eu recebi muito sobre esse caso é se o juiz ele pode mudar a guarda, mesmo após anos de convivência com os avós, se um dos pais requerer, que é o caso. Perfeito. A guarda, ela tem como função principal, né, ou como uma das funções principais, levar para essa criança, para quem está sob essa guarda, proteção, cuidado, zelo. Então, sempre, e aí independe, enquanto essa criança ou esse adolescente não atingir a maioridade, sempre que for suscitado pelo pai ou pela mãe, sempre que for buscado pelo pai ou pela mãe a reversão dessa guarda ou a alternância de modalidade, está na compartilhada, mas o pai ou a mãe vão buscar a guarda unilateral, sempre que ficar demonstrado que aquela modalidade que está vigente, que está valendo, né, de uma forma bem simples, não é a mais satisfatória para a criança ou para o adolescente, essa guarda pode ser revista. Não existe um prazo, não existe, olha, já tem 6 meses que está com uma guarda compartilhada, tem 2 anos, inclusive seja compartilhada entre os pais, seja compartilhada com a avó. Hoje mesmo, numa das audiências da Semana Estadual de Conciliação do Maranhão, foi um compartilhamento de guarda entre uma tia materna e o pai. A tia já exercia, após o falecimento da irmã dela, mãe da criança, a guarda fática e ela queria regulamentar a guarda jurídica. E o pedido era, inclusive, de guarda unilateral, que ela fosse a guardiã exclusiva do sobrinho. Mas aí, no transcurso da demanda, no transcurso da audiência, eles construíram uma solução mais ajustada para eles e hoje a criança tem a tia materna e o pai como guardiões. Então, isso vai ser apurado no caso e sempre que ficar demonstrado que aquela situação que está ali presente não atende mais os interesses da criança, tanto o pai quanto a mãe. E detalhe, alguém da família dessa criança que não pai e mãe, percebendo que naquele contexto com o pai e com a mãe, a criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de violência, está exposto a algum risco, você pontuou lá no começo, às vezes drogadição, às vezes alcoolismo, é possível, por exemplo, que um avô, uma avó busque a guarda do seu neto
E essa guarda é, inclusive, oponível, ou seja, uma vez concedida, ela se opõe aos pais, né? Então, resumindo, a qualquer tempo, desde que fique demonstrado que a situação atual não é a mais satisfatória para aquela criança ou para aquele adolescente, a guarda pode ser revista sim. Pois é, o Elton falou aqui, resumindo e complementando o que o colega falou, não só avós, como até os pais, como você já também, né, bem colocou. Então, a pergunta foi em relação aos avós, essa guarda ela poderá ser alterada a qualquer tempo, sejam os pais que estejam ali com essa guarda, compartilhando essa guarda, ou a guarda unilateral. Então, ela pode ser revista a qualquer momento, tanto a guarda como a questão do direito de convivência. Sim. O que vai mudar é a situação fática. Então, dependendo do caso, exemplo, uma criança que ela é filha de pais divorciados e existe ali uma guarda compartilhada regulamentada, um direito de convivência a cada 15 dias que a gente vê, muito comum. O pai colabora ali pegando a criança na escola, né, que é um dever, na verdade, ele ajuda a mãe também nessas divisões de tarefas do dia a dia, porque a gente vê que só a mãe vai deixar, vai pegar, leva ao médico. Então, hoje a gente vê que o judiciário está conscientizando mais as pessoas ali, as partes na audiência. A gente vê que existe, né, o promotor, a promotora chama, olha, você tem ajudado a mãe, você tem levado a criança. Então, vamos supor que existe toda uma regulamentação nesse sentido. E aí a mãe vai morar fora. Ela diz, olha, eu vou morar fora, eu vou levar o Léo ou qualquer criança para morar comigo lá em São Paulo. Pode ser mudada essa guarda? Pode ser mudado o direito de convivência? Tudo pode ser mudado. Então, eles vão avaliar, olha, como é que agora o pai vai conviver com essa criança a cada 15 dias se ele está morando em São Paulo. Então, eles vão ter que adequar a realidade fática, a conveniência do pai, a possibilidade do pai. Como é que eu vou para lá se eu não posso pagar, né, uma passagem aérea ou uma passagem de ônibus? Mas a mãe diz, não, mas eu trago nas férias. E vão conversando, conversando que se entende, que a gente diz, né, Elton? Então, o importante é você saber que tudo isso pode ser alterado. Isso, perfeito, Rosa. Até porque a gente tem que entender que em cada contexto desse, em cada relação familiar, existe a dinamicidade da vida. O que está acordado hoje ou o que está decidido hoje pode mudar com a dinâmica, né, com a fluidez da própria vida, que segue seu curso. Exatamente. Né? E eu queria saber de você, Rosa, como é, né, quando a gente fala nessa, e aí voltando ao contexto dessa disputa de guarda, de convivência, de regulamentação de convivência de pais e avós, como é que o judiciário avalia o que é o melhor interesse dessa criança nesse contexto de disputa entre pais e avós? Pois é, Elton, você bem colocou nesse contexto de disputa. Eu considero que as ações mais complexas em nossa área de atuação são ações realmente que envolvem guarda e convivência de criança. Eu acho que até mais do que pensão, porque a gente vê que pensão tem ali, às vezes, o suporte do avô, da avó, e no caso da guarda e direito de convivência, podem existir questões muito complexas, como até uma alienação parental, uma síndrome de alienação parental, que a gente sabe que já é quando a criança está numa situação maior de sofrimento e de adoecimento ocasionada pelo alienador, que de alguma forma comprometeu o vínculo daquela criança com o outro pai, o outro genitor. Então, são questões que são presentes nesse tipo de disputa. O ideal seria que os pais terminassem a relação, e é claro que existe sofrimento, existe dor, a gente sabe o quanto é difícil uma separação, um divórcio, mas é importante ter um limite para esse sofrimento, ou pelo menos que aquele pai, aquela mãe consiga separar as coisas ali. Olha, a gente não se entende, a gente não dialoga, a gente não conversa, mas tem um filho aqui, tem 2 filhos, tem 3 filhos. E é preciso que a gente tenha um mínimo de diálogo para decidir a vida deles. Então, eu considero muito difícil essas questões, e é difícil para todo mundo. É difícil para a criança, para os pais, para o profissional que está ali acompanhando como advogado, como defensor público, e para o juiz, que é a sua pergunta. Então, o juiz, ele precisa se valer de muitas coisas para que ele possa, imagina a responsabilidade. Os pais não conseguem decidir
como ficará a criança, para onde ela vai morar. Às vezes, nem uma decisão simples, onde é que ele vai estudar, quem vai pegar na escola. E o juiz, ele tem que ter essa responsabilidade quando ele é demandado na justiça, quando ele é acionado. O juiz, ele vai decidir quando ele é provocado. Então, ele tem que analisar caso a caso. Como o Elton bem colocou aqui, cada situação tem suas peculiaridades, cada família é uma família, cada contexto é um contexto, cada término de relacionamento tem também as suas peculiaridades. Então, o juiz, ele vai analisar o ambiente que essa criança está inserida, a estrutura que cada um dos pais vai oferecer para ela, porque, como eu dizia, se a criança, ela está no lar de referência da mãe e ela vai conviver com o pai, na casa do pai, esse pai, ele precisa proporcionar um ambiente saudável. Não é o pai ser rico, a gente vê muitas vezes as pessoas tendo dúvida, o juiz vai dar a criança, vai dar a guarda para quem tem mais dinheiro, para quem tem um salário melhor. Não é isso, isso é mito. O juiz vai analisar quem melhor tem ali, vai proporcionar para a criança um ambiente saudável. Olha, essa criança, ela tem ali a caminha para dormir, ela tem onde ficar, ela se alimenta corretamente, o pai vai trabalhar e ele deixa com a mãe dele ou com uma colaboradora. A criança, no caso da situação que a gente está analisando, é claro que o juiz vai analisar esse tempo que o Léo passou com a avó, que ele criou vínculos, que ele criou uma rotina, que ele vai ter que, de fato, mudar um pouco a rotina dele, apesar de que as notícias falam que o pai já dormia com ele, já convivia com ele, era um pai presente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque muitas vezes, Elton, é bom que se diga que essa oportunidade de a gente falar na televisão, que muitos telespectadores passam por isso. A gente vê muito casos de que o pai, ele passa 6 meses sem ver a criança, 1 ano sem ver a criança, e aí ele leva a criança para casa dele. Aí a criança, obviamente, ela não vai se sentir à vontade, porque para ela o pai é um estranho. Aí o que é que o pai diz? Olha, isso é alienação parental. A mãe é que está fazendo a cabeça dele. Ou o contrário também, não é? O pai que está com a criança, que por alguma razão a mãe não vê. Então, é muito importante que nós estejamos atentos, porque a criança é um ser humano, ela tem vontade, nós precisamos respeitar o momento e o tempo dela. Então, o juiz, ele vai observar tudo isso. Ele vai observar a estrutura, o ambiente, o afeto, a rotina, o que cada um, a forma que cada um está ali lidando com essa situação. E também, quase sempre, numa situação complexa, como essa que eu coloquei de alienação, ou mesmo que o juiz tem ali do lado da mãe, ela dizendo que não confia no pai. Do lado do pai, ele dizendo, não, eu já cuidei do meu filho, eu tenho o costume de conviver com meu filho. A gente vê muito isso. Por vezes, inclusive, a mãe que é vítima de violência psicológica ou violência doméstica, ela tem medo dessa convivência e é natural Sim. que ela tenha medo. Então, eu coloquei aqui diversas situações de uma maneira bem resumida e o juiz, por vezes, ele é obrigado a se valer de um estudo social. Não é isso, Elton? Sim. Você pode até falar melhor para o nosso telespectador. Perfeito, Rosa. Você pontuou muito bem, né? Mas em determinadas situações, a depender daquele contexto conflituoso, a depender em que momento, de que forma está se desenvolvendo aquela disputa, aquele conflito, né? Sai da alçada do jurídico, né? E aí o juiz, ele não vai ter as ferramentas necessárias, o domínio técnico necessário, o conhecimento para tomar uma decisão mais balizada. Então, ele vai se valer do setor psicossocial, né, para a perícia biopsicossocial, para que os profissionais capacitados da psicologia, do serviço social, municiem esse juízo de informações técnicas, e aí tem toda uma parametrização, tem todo um formato técnico de se fazer esse estudo, essa perícia, para dizer, olha, diante desse contexto, e aí a gente tem que lembrar que sempre, como você bem pontuou, as especificidades de cada situação, porque cada contexto, cada situação é diferente uma da outra, por mais que tenha alguma coisa semelhante, mas de um modo mais aprofundado é diferente. Então é preciso que o juiz
se valha desse corpo técnico para dizer, olha, a solução mais apropriada é por aqui. E aí sim ele consiga tomar a melhor decisão. E até para a gente comprovar, o juiz, para ele comprovar, por vezes, como eu falei, exatamente o que está acontecendo com aquela criança. Olha, quando ela vai para a casa do pai, ela fica assim, a vida dela é assim, a rotina dela é assim. Então, a equipe multidisciplinar, que é aquela equipe que tem um assistente social, que tem uma psicóloga ou um psicólogo, naquela situação o juiz vai poder ter certeza de quem realmente está em condições de cuidar da criança. Exatamente. Porque existe um grau de conflito, por vezes, no processo, que o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Como é que o juiz vai ter certeza? E provas testemunhais nem sempre são, a gente sabe que nem sempre vai refletir a realidade nessa situação específica, né, de vara de família. Então é importantíssima essa equipe multidisciplinar e por isso é o que a gente vê que às vezes um processo desse pode levar anos para se resolver. Sim. Até porque esse estudo social ele demora e aqui a gente entra na necessidade de se estruturar melhor essas equipes. A gente vê que aqui no Piauí as equipes multidisciplinares elas são essenciais, mas por vezes o NUAP social ele tem que responder pela vara de família, tem que responder pela vara da infância, a vara de violência doméstica. E aí o juiz pede uma perícia, um laudo, demora 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Então, essa dificuldade nós temos também. Sim. E, enquanto isso, a criança sendo prejudicada, que é a maior vítima, vamos dizer assim, o lado mais vulnerável daquela situação, não é isso? Exatamente, exatamente. Elton, e aí o que é feito quando há forte vínculo com os avós, mas também o pai ou a mãe quer exercer o poder familiar, que é o que a gente também trouxe nessa situação. Ou seja, a avó está ali cuidando do neto por uma situação, como você colocou, a ausência da mãe, incapacidade da mãe, ela já está cuidando da criança há muito tempo e o pai vem e diz, olha, eu vou pegar meu filho que agora daqui para frente é comigo. O ideal, e aí a gente trabalha sempre com o cenário ideal e o cenário real, mas o cenário ideal é de que esse pai e esses avós, ou essa mãe e esses avós, né, trabalhando com a ausência de um pai ou de uma mãe, encontrem a solução mais apropriada, busquem o mínimo de diálogo possível. A gente sempre sabe que nem sempre é fácil, mas o importante e hoje o sistema de justiça já está mais voltado nessa perspectiva de buscar a melhor solução para a criança ou para o adolescente. Então, se esses avós, ou esse avô, esse avô, e esse pai ou essa mãe não encontrarem a melhor solução, não construírem a melhor solução, o judiciário vai buscar, dizer, olha, vocês não conseguiram, então agora eu vou ter que me meter. E a solução mais apropriada é essa. Mas num cenário ideal é de que essa convivência, essa relação seja compartilhada, ou pelo menos a mais equilibrada possível no compartilhamento do cotidiano dessa criança, para que, por exemplo, voltando para o contexto do caso que nós trouxemos, para que a criança sinta o mínimo possível, principalmente nesse momento de alteração, que essa transição seja feita da forma mais tranquila e que ela venha a sentir menos, né? Que não seja uma coisa abrupta. Estava aqui e agora vai para cá. Ou seja, que esse caminho seja percorrido de uma forma mais tranquila. E aí a gente sabe que na vida real nem sempre as partes envolvidas conseguem que essa transição seja mais adequada. Aí entra a mão do Estado juiz para dizer, olha, já que vocês não conseguem, a gente vai determinar. Mas num cenário ideal, repito, é o bom senso, é o diálogo e que essas pessoas envolvidas estejam imbuídas de proporcionar o melhor para aquela criança ou para aquele adolescente. Excelente. Então a gente vai encerrando o programa por aqui e eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, meu colega. Foi muito importante aqui essa discussão. Nós tratamos sobre muitos temas que dariam separadamente um programa, né? A gente trouxe, eu gosto sempre de trazer assim de forma geral e depois
e exaurindo cada um dos temas. Falamos de poder familiar, falamos de pensão, avoenga, falamos de direito de convivência dos avós, de guarda, o que mais, Elton? Falamos do caso aí, eu acredito que a gente esclareceu bastante, né? Tem a questão sucessória desse caso também, que a gente pode, em outra oportunidade, trazer. Então, eu queria agradecer imensamente, sua contribuição aqui é valiosa. Eu que fico agradecido e dizer que é sempre uma satisfação e que a gente continue levando sempre conhecimento qualificado de forma bem didática para os telespectadores. Muito obrigada. O caso do Murilo Ruff mostra que mesmo quando há afeto e cuidado de sobra por parte dos avós, o direito precisa olhar para um princípio maior, que é o melhor interesse da criança. O poder familiar é um direito dos pais, como nós vimos aqui, mas também é um dever que exige presença, responsabilidade e capacidade de oferecer cuidado real, e não apenas afetivo ou material. E aos avós, que muitas vezes assumem papéis essenciais na criação dos netos, a lei também garante proteção, inclusive no direito de convivência e na responsabilidade subsidiária de sustento, como nós também vimos aqui. No Família na Real, nossa missão é essa: explicar o direito com humanidade, porque cada família é única, mas toda criança merece crescer cercada de amor, estabilidade e segurança jurídica. Até o próximo programa. Obrigada pela audiência e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações e nunca esqueça, família é compromisso, não só vínculo de sangue.